Pessoal, vídeo aula 4, parte 4. Agora nós vamos utilizar aqui o nosso arquivo 2B, que trata aí de filtros passivos lineares. Basicamente, existe dois tipos de configuração de filtros, que nós vamos ver aqui. São os filtros série e os filtros paralelo. Quando a gente diz que esses filtros são passivos, significa que a gente tem uma única fonte de energia, a que é aplicada aqui na entrada. Não tem uma segunda fonte de energia com o propósito de amplificar sinal, modular sinal, nenhum propósito desses. Há uma única energia na entrada e nada mais, ok? Muito bem, vamos ver o primeiro princípio, o princípio série. Aqui nós escrevemos o seguinte: os filtros tipo série operam sob o princípio do divisor de tensão, ou seja, enquanto filtro série, o elemento filtrante, ele está em série com a carga. Ele estando em série com a carga, ele vai provocar uma divisão na tensão de entrada. A tensão de entrada vai ficar dividida entre a tensão na saída, que é a tensão na carga, e a queda de tensão no elemento filtrante série, ok? Bom, quando a gente diz que o elemento filtrante está em série, o objetivo é que esse elemento filtrante em série com a carga apresente uma queda de tensão reduzida para a banda de frequência para a qual o filtro é destinado, ok? E uma queda de tensão elevada para a banda de frequência para a qual não se destina o filtro. Ou seja, no primeiro exemplo, nós temos aqui um filtro série passa baixas frequências. É fácil compreender por que passa baixa frequência nesse filtro, quando a gente observa que o elemento série aqui trata-se de um indutor, cuja reatância indutiva XL, vocês conhecem a expressão, é diretamente proporcional à frequência. Então, o que vai acontecer aqui? Passa baixas frequências. Em baixas frequências, ou seja, quando nós reduzirmos o valor da frequência F, automaticamente o valor da reatância indutiva XL vai ficar também reduzido. Para reatâncias XL reduzidas, a queda de tensão nessa reatância vai ser pequena, vai ser reduzida. A divisão de tensão aqui, a entrada entre queda de tensão e tensão de saída nos terminais da impedância de carga, né, vai resultar, a maior parte da tensão vai recair nos terminais da impedância de carga, na saída, e a menor parte como queda de tensão no elemento filtrante, porque ele apresenta reduzida reatância em baixa frequência. Já ao contrário, num filtro passa alta, série, nós podemos observar que o elemento filtrante aqui é um capacitor, cuja reatância capacitiva XC é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, o objetivo aqui é que na banda objetiva do filtro, este elemento apresente uma reduzida queda de tensão, ou seja, em altas frequências, a queda de tensão no elemento filtrante tem que ser pequena. E realmente isso acontece. Se a gente examinar a expressão da reatância capacitiva XC, é inversamente proporcional à frequência. Quando nós aumentamos a frequência, ou seja, para frequências altas, o resultado da reatância capacitiva XC vai ser reduzido. Para reatância capacitiva reduzida, a queda de tensão no elemento filtrante capacitor vai ser reduzida. Vai restar mais tensão para os terminais da impedância de carga do que a queda de tensão no elemento filtrante. Ok? Bem,
A segunda configuração é o filtro paralelo. O filtro paralelo, o princípio de funcionamento dele é diferente. O elemento filtrante estando em paralelo com a impedância de carga, ele vai objetivar um comportamento inverso ao filtro série, porque aqui ele vai operar sobre um princípio de divisor de corrente, ou seja, nessa primeira configuração aqui de filtro paralelo passa baixas frequências, o nosso objetivo é que em baixas frequências circule mais corrente na impedância da carga do que no elemento filtrante que está conectado em paralelo. Ora, para que em baixas frequências circule mais corrente pela impedância da carga do que a corrente que vai ser drenada paralelamente aqui no elemento filtrante, é necessário que para banda objetivo de frequência do filtro, ou seja, para baixas frequências, esse elemento filtrante apresente uma alta reatância. Na medida que essa reatância for alta, a corrente drenada aqui vai ser muito pequena e vai sobrar mais corrente para a impedância de carga. É o que acontece. Para baixas frequências, na medida que a gente reduzir a frequência F, a reatância XC é inversamente proporcional à frequência F. Na medida que a gente reduzir a frequência F, a nossa reatância indutiva XC fica elevada. Ela ficando elevada, a corrente circulante aqui vai ser reduzida. Vai sobrar mais corrente para circular na impedância de carga do que na reatância capacitiva, ok? Já na configuração paralela para outra banda de frequência, para alta frequência, nós temos aqui em paralelo um indutor. Por quê? O objetivo agora é o seguinte: para altas frequências, este elemento filtrante tem que apresentar uma reatância indutiva alta, de forma a não se tornar um caminho interessante para a corrente. Ou seja, ele vai drenar uma corrente muito mais baixa do que a corrente que vai circular na impedância de carga. Essa reatância indutiva XL deve ter um valor superior à impedância de carga, de forma a fazer um divisor de corrente com baixa corrente no elemento filtrante e mais elevada corrente na impedância de carga. É o que acontece. Em alta frequência, a reatância indutiva XL vai ser elevada. Na medida que a gente subir o valor dessa frequência, o resultado aqui da reatância indutiva XL torna-se um valor elevado. Sendo elevado esse valor de XL, a corrente drenada pelo elemento filtrante vai ser relativamente baixa e a corrente que vai circular na impedância de carga vai se tornar um valor relativamente mais elevado do que a corrente no elemento filtrante. Ok? Muito bem. Logo a seguir, vocês podem observar que é apresentado aqui um exemplo de aplicação dos filtros em divisor de frequência para sonorização. Toda a metodologia de cálculo, a explicação, está neste texto aqui, né, para vocês darem fazer uma leitura, né, e fazer um teste aqui de cálculos, ok? A dica aqui, para que a gente possa compreender essa aplicação proposta aqui, que é para divisores de frequência de sonorização. Fazer uma caixa de som, né? Vocês sabem que os elementos transdutores aí de energia elétrica e energia sonora, os alto-falantes, eles possuem uma diversidade de tipos, né? Esses alto-falantes mais robustos, né, eles têm competência para reproduzir baixas frequências, né, sons graves. E aqueles mais leves, menos robustos, nós conhecemos os tweeters, né?
Eles são membranazinhas muito pequenas, muito leves. Eles têm competência de reproduzir altas frequências, né? Então, aqui cabe lembrar o seguinte: um elemento muito robusto, como um woofer, um alto-falante para graves, né? Ele possui uma massa relativamente grande, um cone relativamente grande, uma massa que tem alguma relevância de valor. Sendo uma massa maior, ela apresenta uma inércia maior. Então imagine o seguinte: por que um woofer é um alto-falante para baixa frequência? Porque ele não tem competência de alta frequência, por uma razão muito simples. Na medida que a gente aumenta a frequência, né, se a gente pensasse em um sinal periódico, assim, constante, né, de valores, uma senoide de alta frequência, ela possui um período reduzido. Né? O período é o inverso da frequência. Então, a duração de cada pulso de um sinal, uma polaridade positiva ou negativa, em alta frequência, ela é muito pequena. Se essa duração é muito pequena, vocês imaginem um woofer, um alto-falante de baixa frequência, né? Competente para baixa frequência, recebendo um pulso de alta frequência. Alta frequência, a duração desse pulso é muito pequena. Quando ele começar a movimentar o cone na direção que a polaridade está propondo, a polaridade do sinal está propondo, né, o sinal já terminou. A inércia dele é muito grande. Então, ele é o elefante branco, ele não tem a competência de reproduzir sinais de alta frequência. Então, a gente não pode desperdiçar a energia de um sinal de alta frequência jogando no woofer, porque ele não vai ter competência nenhuma de reproduzir esse sinal agudo de alta frequência. A mesma coisa com o Twitter, é um elemento muito leve. A competência dele, uma membranazinha, é reproduzir sinais de baixa frequência, agudos. Tá? Então, por esse motivo é que a gente faz um divisor de frequência para drenar para cada ramo competente a frequência adequada. Tá? Drenar sinais de alta frequência para os tweeters e de baixa frequência para os woofers, ok? Esse material, então, aqui, vocês têm aí nesse arquivo 2B, com a explicação toda aqui, né? Inclusive comentando aí sobre o range, a banda de frequência audível aí para o homem, né? Para os seres humanos, né? De 20 Hz a 20 kHz, né? Bem diferente, por exemplo, dos caninos, né? O cachorro, ele tem uma banda de frequência audível muito maior do que a do homem. Ele ouve frequências bem mais baixas do que o homem, né? Um cão, ele é capaz de ouvir frequências aí de baixíssimas, de 3, 4 Hz. E também muito elevadas, né? Agudos aí da ordem de 40 kHz, o dobro da frequência audível do homem, que é 20 Hz, ok? Então, fica como atividade aí para vocês, né, essa leitura do exemplo de aplicação de filtros de divisores de frequência para sonorização e o cálculo, né, a metodologia de cálculo, que consiste em dimensionar o elemento filtrante com o valor da sua reatância igual ao valor da impedância da carga, de forma que na frequência de transição, metade da tensão no filtro série recaia no elemento filtrante, metade recaia na impedância de carga. No filtro paralelo, metade da corrente do elemento filtrante, metade da corrente na impedância de carga para a frequência de transição. Ok, pessoal?